Microfone. Eu sou Jussara Carvalho, estou na gestão da EMEI Castelo, e esta semana nós estamos com um seminário da primeira semana pedagógica com abordagens e reflexões na educação. Abordagens interessantes, repetidas hoje com a Alessandra que já fez uma abordagem com crianças de 0 a 2 anos, terça-feira, e hoje ela está conosco com as abordagens 3 a 5, né? A Alessandra, professora da EMEI Castelo, ela que é neuropsicóloga, psicopedagoga, psicóloga, né? Vem trazer essa rica contribuição, né? É uma alegria muito grande, eu quero agradecer a presença de todos e todas, né? E nós vamos aproveitar muito essa noite, quem quiser se manifestar no chat, né? Nós estamos aqui agradecendo. Eu tenho a sensação de que a conexão cai, eu não sei, parece que caiu por um momento, né? Então, quem quiser, coordenadoras aí, que estão aí nessa sala, a coordenadora geral, a coordenadora do turno da manhã, a Deise, e a coordenadora do turno da tarde, a Maria Célia. Elas também estão presentes e vão nos dar esse suporte no chat. E é a presença da vice-diretora, a Rosemary. Muito obrigada a vocês, e eu passo a palavra para a Lê, vai dar continuação da abordagem que ela já começou a fazer conosco. Obrigada, Jussara, obrigada pela apresentação. Agradeço também o convite de vocês, mais uma vez, muito agradecida. Espero que seja também uma noite muito agradável, com muitas aprendizagens, muitos compartilhamentos, né? Muita troca. Então, espero que as pessoas façam as perguntas lá no chat também, para no final a gente poder estar respondendo. Hoje nós vamos continuar aí falando sobre o desenvolvimento infantil, né? Hoje a gente vai falar mais precisamente dos 3 aos 5 anos, falando, né, sobre o neurodesenvolvimento, sobre como está estimulando de maneira adequada, né, esse período da primeira infância, né, como eu comecei a falar com vocês na terça-feira, né? A primeira infância vai ali do nascimento até os 6 anos. Aí eu preferi fazer esse recorte, porque queria falar um pouco sobre a gestação, sobre esse primeiro ano da criança tão fundamental para que ela alcance, né, seu desenvolvimento pleno, para que ela alcance todas as suas potencialidades. Então, hoje a gente vai continuar falando aí dos 3 aos 5 anos, pensando em como está estimulando essa criança, tanto, né, na escola, né, que eu estou mais acostumada a falar para professores mesmo, quanto falando também para os pais, né, que nesse momento de pandemia estão com as crianças em casa e ficam preocupados se a criança está sendo pouco estimulada, como vai ser esse retorno escolar, né, o que vai estar fazendo falta aí para essa criança nessa idade tão específica, né, e também vou fazer um recorte com vocês, percebendo algumas questões sobre os marcos do desenvolvimento e quando na escola a gente percebe que a criança precisa de um estímulo maior, a família precisa de uma orientação melhor para que ela consiga se desenvolver melhor. Então, como perceber essas dificuldades no desenvolvimento? Pode passar aí para a gente, Deise. Obrigada. Isso.
Aí é um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Sou psicóloga formada pela Universidade do Espírito Santo, né? Morei lá algum tempo, depois voltei para Belo Horizonte. Aqui eu fiz minha especialização em psicopedagogia, fiz a graduação em pedagogia também. Trabalhei primeiro numa creche conveniada da Prefeitura de Belo Horizonte, fui coordenadora pedagógica lá, depois fui para a escola privada, né, e trabalhei lá mais alguns anos, quando teve o concurso, né, para professor de educação infantil, em 2003, aí eu fiz o concurso e estou até hoje como professora para educação infantil da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, continuei minha trajetória na psicologia, fiz recentemente uma pós-graduação em neuropsicologia e tenho um espaço multidisciplinar, um consultório, no qual atendo crianças, jovens, adultos, fazendo avaliação neuropsicológica e reabilitação também, intervenções neuropsicológicas. E agora partilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Pode seguir aí, Deise. Isso, então, esse resuminho, só para a gente introduzir, já falei sobre ele na terça-feira, mas super importante a gente estar pensando a criança como um ser integral, né, pensando em todos os domínios dela, biopsicossocial, quer dizer, a criança tem que ser pensada quando ela entra na escola, ela não é só ali aquela criança que você vai encher de conhecimento, que ela vai aprender não, você tem que enxergar ela muito além disso, ela já teve toda uma trajetória, né, como eu estava falando, tempo de gestação, o nascimento, os primeiros estímulos, toda a trajetória dessa criança até ela entrar na pré-escola, né? Então, todo esse arcabouço de conhecimento que a gente precisa para estar enxergando aquela criança ali, o nosso estudante, que não é só mais um, não é um número, não é só um nome, é um ser único, cheio de potencialidades, que está ali nas nossas mãos para a gente fazer o melhor. Então, para a gente fazer o melhor, a gente precisa estar sempre estudando, se apropriando dos novos conhecimentos, e enfim, é o que a gente faz com amor, a gente faz muito bem, né? Então, eu acho que quem está na educação, né, tem esse feeling, né, para estar olhando essa criança, né, com um olhar diferenciado, e isso é muito gratificante. Então, vendo aí essa fase dessa criança, né, dessa criança que nos livros são chamados de crianças pré-escolares, né, porque, digamos que a escolarização só iniciava a partir dos 6 anos, né, hoje a nossa criança pré-escolar, né, é nossa criança escolar, que chega para a gente, às vezes, com 4 meses, né, então ela tem uma história de vida dentro da nossa escola, e a gente tem que estar, né, preparado para todos esses desafios. Pode passar aí, gente. Lembrando, né, mesma coisa, que o desenvolvimento não é igualzinho, não adianta você pegar um manual e achar, minha criança de 2 anos, esse ano eu vou trabalhar nessa linha de 2 anos. Então, a criança de 2 anos é assim, 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 age dessa forma, o desenvolvimento motor é assim. Não é, porque cada criança é um ser único, ela traz uma genética, um arcabouço ali orgânico, estímulos diferentes, a vida social dela em família, os estímulos que ela recebeu, tudo isso vai influenciar em como a criança age, se comporta e aprende dentro da escola. Então, a gente tem que estar sempre observando isso. Tem os parâmetros, tem os marcos do desenvolvimento,
mas lembrando que a criança ali na sua frente é um ser único, cheio de potencialidades, que você precisa estar nessa relação com ela, descobrindo, né, como trabalhar, fazer o melhor com ela. E as mudanças, né, na vida da criança acontecem de forma gradual, né? Quando a gente fala em trabalhar estimulação, não passar à frente, né? Às vezes os pais querem, né, adiantar um ano ou estimular uma certa área, e o que você vai falar não, é que o desenvolvimento é como se fosse uma escada, você tem que ir degrau por degrau, e depende muito da maturação, do desenvolvimento daquela criança. Às vezes é preciso voltar um pouco para poder avançar, né, em algum aspecto, né, ou ela precisa de uma ajuda externa, né, de um outro tipo de estímulo, não somente da escola. Então, a gente está aberto para outros profissionais também, né, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas infantis, neurologistas, né, para todo mundo estar ali em prol daquele desenvolvimento. Né? Aí eu falei, né, que a evolução tem os avanços e os retrocessos, e que não adianta a gente antecipar as etapas. A criança precisa passar por todos aqueles eventos para que ela alcance um desenvolvimento, né, contínuo, pleno e satisfatório. Passa. Agora aí nós vamos falar das crianças, né, de 3 a 4 anos, né, as crianças de 3 a 4 anos, gente, são, quando a gente chega, né, na sala de 3 anos, né, são aquelas crianças ativas, são aquelas crianças comunicativas, né, a linguagem realmente dá um salto aos 3 anos, né, então a criança, tudo quer falar, ela quer te mostrar, é a idade do explorar, ela gosta de explorar o ambiente, ela não vê só com os olhos, ela quer pegar, ela quer tocar, né? O aprendizado dela se dá muito por meio da relação, né? As relações sociais permeiam esse aprendizado dela. Então, ela está sempre lá, ou falando com a professora, ou falando com o coleguinha, trocando informação, conversando, tentando se entender, né? É o início daquela socialização, né? Que a gente vai fazendo aquela mediação, não briga, vamos conversar, né? Que tudo é trabalhado, tudo é ensinado. Mas essa criança de 3 anos, digamos que ela está efervescente, né? Querendo tudo ao mesmo tempo, querendo aprender coisas novas, querendo conhecer pessoas novas, querendo explorar aquele ambiente que ela está. Então, assim, da gente ter em mente, né, que não vai ser aquela sala, né? Você vai falar para 20 crianças e está todo mundo ali te escutando, quietinho. Não, elas vão estar se mexendo, vão estar se coçando, vão estar pegando no seu cabelo, te abraçando, beijos. Então, assim, muito toque, muito contato, né? As crianças de 3 anos, a gente tem que pensar que é aquela fase intermediária entre a criança bebê, né, de 0 a 2, e a criança que a gente já dá aquela autonomia, então tá, né, desfraldada, vai ao banheiro, né, pega sua garrafinha lá, bebe sua água. Então, ao mesmo tempo que ela já tem essas, né, essa autonomia, em alguns aspectos ela ainda está muito bebê. Tem dia que ela quer ficar no colo, que ela quer o carinho, que ela quer ser tocada, para se sentir ali presente, para se sentir aceita. Tem muita questão, assim, né, colega fala alguma coisa, fica muito sentida, chora, né, quer fazer amigos, às vezes precisa intermediar, porque ainda não sabe como chegar, né, no colega. Então, essa é a criança de 3 anos, a criança que está plena ali para aprender junto com a gente, junto com seus coleguinhas.
nessa fase, o que acontece? Né? O movimento ainda é uma forma de comunicação da criança. Então, você não vai querer que a criança de 3 anos fique parada, fique sentada. Mesmo quando você está contando uma história, e é até legal você fazer gestos, levar personagens, bonecos, fantoches, porque você também tem que estar no ritmo delas, movimentando, para a história, canta uma música, pergunta alguma coisa, tem que ser muito interativo, né? Porque ela ainda está se comunicando através do movimento. Às vezes você fala lá, o personagem se assustou, né, e saiu correndo. Tem alguém que levanta da rodinha e dá uma corrida na sala. Tipo assim, é tão vivo para ele aquela história, né? Tão real, que ele também vai dar uma corridinha, né? Então, essa questão, né, motora da criança, não é só a gente pensar, andar, correr, não. O motor é tudo. A criança está se comunicando com o seu corpo inteiro, com você. Então, o movimento é comunicação também. Então, está muito interligado. O que mais a gente percebe que a criança tem uma maior flexibilidade, então você já pode trabalhar aquelas brincadeiras mais voltadas para um esporte, por exemplo. Então, vamos jogar bola, vamos arremessar, porque ela já tem esse controle maior, o controle maior do seu equilíbrio, então corre e não machuca muito, né? Consegue parar antes de trombar num colega, por exemplo, tem noção, né, da distância, da altura, né? Tem um maior cuidado também com o seu corpo, e há uma maior integração também da coordenação grossa, né, que é essa de pular, correr, saltar, e da coordenação fina. Então, você também tem que ir, né, adequando ali, a hora que você está estimulando uma coisa, a hora outra, e hora as duas em conjunto, né? Porque a criança vai precisar dominar esse movimento todo para ela alcançar outros marcos aí nesse desenvolvimento dela. Né? O que eu costumo, na clínica, estar falando com os pais das crianças de 3 anos, que geralmente são muito ativas, né? Tem certa dificuldade de poder conter ali, às vezes dentro de um apartamento, né? De um espaço pequeno, é que a partir dos 3 anos a gente já pode pensar num esporte para a criança, não competitivo, claro, mas num esporte em que ela possa se exercitar, porque também, gente, o exercício não é só para o corpo, não. O exercício é para o cérebro também. Quando a gente faz um exercício aeróbico, o oxigênio circula melhor, digamos assim, né, nas nossas veias, junto com o nosso sangue, e isso é irrigado para o cérebro também. Então, há uma oxigenação dos neurônios quando a gente faz um exercício físico. Então, é super importante que a criança não fique muito tempo sentada, fazendo atividades sedentárias, como ver TV, ficar no tablet, no computador, no celular, né? Que ela faça exercícios físicos. Eu sei que está numa época muito complicada para a gente estar, né, falando disso, mas se puder fazer uma caminhada, levar a criança para andar de bicicleta num espaço, né, que seja mais tranquilo, que não tenha aglomeração. Olha, eu já até orientei os pais a fazer um mini crossfit dentro da sala. Então, vira um sofá, coloca umas almofadas para virar uma cambalhota, passa debaixo da cadeira e sai lá do outro lado, põe uns elásticos que ela não possa encostar. Tem uns vídeos no YouTube que dá umas ideias bem legais e dá para fazer com pouco espaço. E não vamos deixar de movimentar essas crianças, não, gente, faz muita falta. Na escola, o que a gente pode fazer? Eu sempre penso assim, a gente deve intercalar as atividades de inércia
com as atividades de movimento. O que seriam essas atividades de inércia? Você querer que a criança fique sentada na cadeirinha fazendo uma atividade. Nunca antes dos 3, a partir dos 3, entre 10 e 15 minutos, a partir dos 4 até os 5 anos, entre 15 e 20 minutos. É só de atenção que a criança dá conta. Depois que ela conseguiu ali fazer aquela atividade, entregou a atividade, é uma atividade livre para poder, né, desligar daquilo ali, daquela pressão que foi para ela fazer aquela atividade. Para a gente é fácil, gente, mas para a criança não é. Então, ela tem que organizar seu corpo, né, para ficar ali parada, sentada na cadeirinha, prestando atenção no que você está pedindo, fazendo a atividade, ela gastou muita energia para poder fazer isso. Então, depois você tem que equilibrar com uma outra atividade. Se você não puder sair para ir para o pátio e tudo, quiser fazer uma atividade na sala, geralmente eu uso uma parte da sala para brincar de morto-vivo, de uma corre-cutia, se der o espaço for legal. E se der para ir lá fora, beleza, dá para fazer mais uma roda, um jogo, uma roda de música, né, para cantar, para poder brincar, para poder voltar esse tônus, né, do movimento, para a gente poder intercalar isso daí, não querer que a criança, a escolarização infantil não pode impedir o desenvolvimento da criança. E a criança precisa de movimento, a criança precisa de ação. A criança é ação, e ela também aprende nessa ação, ela não aprende só sentada na cadeira, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção aí para a gente não querer que nossos alunos sejam os quietinhos comportados na cadeira. Não. O mais importante é que eles sejam crianças felizes, que brinquem, que se socializem, né? E as outras coisas vêm vem no embalo, digamos assim. A gente está no caminho para ela se desenvolver, né? Você não está passando na frente, né? Você não está exigindo que a criança tenha um comportamento que maturacionalmente, né, mentalmente, ela ainda não consegue te dar esse comportamento, né? E o que eu sugiro também em casa, né, nesse momento? O que os pais podem fazer? Foi uma pergunta que saiu também terça-feira. Olha, muito estímulo motor, né, brincadeiras e tudo, e a partir dos 3 anos já pode estimular o movimento de escrita. O movimento de escrita, não é para criança escrever. Então, como que você vai estimular esse movimento? Com desenhos livres, espaços livres para a criança desenhar. Então, folha 4, que eu falei terça-feira também, vou falar de novo. Folha 4 para a criança desenhar é pouco. Não é suficiente para ela. Então, por exemplo, você comprou um negócio pela internet, chegou aquele papel pardo lá, estica o papel pardo no chão, passa uma fita adesiva ali que a criança vai pintar, vai desenhar. Hoje em dia as pessoas não compram mais jornal, mas também é uma base boa para a criança desenhar. Aqueles quadros brancos que a gente compra nessas lojas, né, de R$1,99, né, que nunca mas tem aqueles quadros brancos também que a criança pode desenhar, apagar quantas vezes ela quiser. Hoje em dia tem aquela tinta também, aquela tinta preta, você pode, né, pegar uma parede da casa, pintar para a criança usar o giz, depois passa o paninho, tá limpo, né? Aqui em casa eu deixei minha sobrinha pintar a parede. Eu até esqueci de falar, as fotos são da minha sobrinha, Ana Luísa, né? Preferi não pedir fotos para os pais, porque é uma época bem complicada para a gente conseguir as autorizações, e aí eu coloquei só foto dela mesmo. Mas na época ela estava pequena, separei uma parede da casa, né? E deixei ela pintar de guache, deixei ela fazer as bagunças dela.
porque a criança precisa, né, de expandir esse movimento todo, né? Na escola a gente faz isso, né? Nós temos nosso painel de azulejo, nós temos vários recursos que a gente pode estar fazendo, né? E eu sei que é complicado dentro de casa, mas a gente pode estar aí pensando nessas alternativas. Nas nossas redes sociais, a gente também tem colocado muita coisa que pode se estar adaptando para dentro de casa. Sobre a linguagem, bom, já comecei aí a falar, né, que a linguagem tem uma explosão muito grande, só para vocês terem uma ideia, né, de 0 a 2, ali, 2 anos e pouco, ela está ali com umas 100 palavras de repertório. E até os 5, esse repertório vai para 2.000 palavras. Ou seja, dos 3 aos 5 anos, o nível, né, do vocabulário dessa criança, da expressão da linguagem da criança, tem um avanço enorme. E isso é um pré-requisito para tudo depois, né? Para a aprendizagem da leitura, para a aprendizagem da escrita, para a própria vida social da criança. Ela vai precisar se expressar bem, se comunicar bem, comunicar sentimentos, comunicar os pensamentos dela, ou seja, ela vai precisar disso para toda a vida. E o período importante, fundamental para o desenvolvimento da linguagem é esse que a gente está agora, né? É esse, né, da primeira infância, né, de 0 a 6 anos. Então, o que a gente pode fazer nessa fase da criança de 3 anos? Primeiro, oferecer muito material verbal para essa criança. Então, muito livro de figuras, conversar sobre a história. Às vezes a história tem muitas palavras, para a criança de 3 anos, ela não vai ficar atenta naquele livrinho ali, com tanto, né, detalhe da história. Você pode resumir a história, ou vai perguntando para ela, olhando as figuras, né, vendo o que ela já conhece. Você já conhece essa história? Nossa, então conta aqui para a mamãe, conta aqui para a vovó, né? Me fala o que aconteceu, né? E estimula essa fala da criança, né? Deixa ela ler o livro, né, através das figuras, né? Outra coisa, conversar com a criança. Você saiu, mostra as coisas lá fora, pergunta para ela, né? Pede recontos de coisas que aconteceram. Foi, né? O que aconteceu lá? O que ele falou? Então, assim, deixa a criança participar da vida, né, da família, conversar, ter vocabulário com a criança, né? Não esperar só que ela venha. Você faz esse passo, né? Você faz essa interação, você constrói essa interação, né? A gente percebe também, né, que nessa época a criança está assim, né, da fantasia extrema, né? Então ela gosta muito dos contos de fadas, mas se você começar a perguntar, ela vai criando as coisas ali na figura, né, inventando partes, mas isso tudo é porque a imaginação, assim, está começando a montar aquelas imagens, né, no cérebro. Então, assim, a gente precisa muito estimular essa criança, porque ela está cheia de potencial aí. Às vezes você vai ter um escritor dentro de casa, um contador de histórias, né? E outra coisa, em qualquer profissão, você precisa ser criativo, você precisa se colocar no lugar do outro. A história é isso, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do personagem, né? O que você faria se você fosse ele? Né? É uma pergunta que a gente gosta de fazer para as crianças, né? E aí, o que aconteceu no final? Por que aconteceu isso? Então, essas inferências que a gente faz, né, na contação de história são super importantes para esse desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento cognitivo nessa fase. Primeiro que é uma criança muito
criativa, muito imaginativa, ela quer entender de tudo, ela acha que sabe tudo, ela vem te falar as coisas, não, porque é assim que faz, não sei o quê, mas isso é a participação que ela está tendo, porque antes ela era cuidada como se fosse um bebê, e daí, a partir dos 3 anos, como ela já começa a interagir com esse mundo, ela quer não só, ela quer participar, ela quer ser ativa no mundo, né? Então, por isso que ela traz essas falas, e é super engraçado, né? E outra coisa, também acontece demais, elas misturam muito fantasia e realidade. Então, assim, na escola, a gente sabe que isso acontece mesmo, e tranquilo. Mas em casa, o que eu oriento os pais é que às vezes os pais querem consertar o que a criança está falando. Então, há meio que um julgamento do tipo, não, isso não aconteceu, não. Isso é mentira. Olha que... E a criança, ainda 3 anos, ela não tem essa percepção ainda da mentira como uma coisa prejudicial. Ela está inventando uma história. Mesmo que for mentira, ela não está prejudicando ninguém, né? Ela está fantasiando uma coisa, porque é muito difícil para ela ainda começar a fazer esse recorte do que é realidade e do que é fantasia. Então, assim, o que eu oriento? Oriento os pais a estarem trazendo realidade para a vida da criança, do tipo, eu tô achando que ela está fantasiando demais, ela já acorda falando um monte de coisa, as pessoas vão achar que isso aconteceu, né? Aí eu peço para começar a contar histórias da família, histórias reais, por exemplo. Então, começar a contar sobre sua infância. Então, quer dizer, para ela ver que existem histórias reais, histórias que realmente aconteceram, e histórias fantasias que as pessoas escreveram nos livros, ou que pode estar só dentro da cabeça dela. Mas para ela fazer essa diferenciação, você precisa mediar isso, né? E a mediação não é falar que a criança está mentindo, ou está inventando, ou está contando histórias no sentido negativo da coisa. Porque nessa época não tem a maldade de estar te contando para te enganar, entendeu? É uma expressão fantasiosa em cima de tudo que ela está vendo no mundo, que ela não compreende tudo. Então, ela cria uma realidade, né? A gente fala que é o mundinho paralelo, né, que elas vivem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Aí pode passar, Denise. Isso. Aí o desenvolvimento socioemocional, né, dos 3 aos 4 anos. Bom, aí a gente já vai começar a colocar os limites, porque nós estamos iniciando essa fase de socialização, né, com os adultos, com os pares, em outras dimensões que não só a família. Então, a criança precisa entender que a cada espaço tem suas regras, né, tem o tipo de comportamento que ela deve ter em cada espaço, mas isso não é inerente à criança, isso é ensinado, isso precisa ser ensinado. E não é falar um dia e, a criança já vai fazer. Não é todo dia, é um aprendizado constante, diário. Por quê? Porque ela ainda não tem essa maturação emocional, né? Essa capacidade emocional de se colocar totalmente no lugar do outro, né? De entender essas nuances nas relações, né, de saber, agora eu posso fazer isso, agora eu não posso. Então, isso vai ser muito trabalhado, não só agora nos 3 anos, né, dos 3 aos 5. Né? Cada criança vai absorvendo isso de formas diferentes. Tem crianças que são muito sociais, assim, elas querem agradar, então elas se colocam mais, né? Chama o coleguinha lá que está sozinho. Outras você precisa falar, vai lá, chama seu amigo para brincar com você, ele
gostou tanto aqui do seu brinquedo, né? Chama ele lá, divide com ele. Então, assim, essa mediação é importante para a gente estar colocando para a criança como é a vida em sociedade nesse pequeno universo dela, que é, né, primeiro na família, depois dentro da escola. Né? Então, para ela adquirir essas habilidades socioemocionais, começa bem ali, né? Professora, colega, né? Os espaços da escola, o que ela pode naquele espaço, o que ela não pode, né? Então, tudo bem trabalhado, começando aí, né? Nessa fase aí dos 3 anos, né? Você começa a ensinar a criança, né? A esperar a vez, né? As crianças de 3 anos, elas são, tipo assim, né? O mundo é para mim, né? Então, é muito difícil aguardar a vez. Então, às vezes, tem muitos embates quanto a isso. Mas tudo é ensinado, tudo é trabalhado. Uma coisa que ajuda bastante é quando a criança já tem uma rotina em casa. Então, ela tem hora de levantar, hora de comer, hora de dormir, hora de brincar, porque na escola vai ter essas rotinas, né? Então, se a criança tem uma organização, né, que ela já traz essa organização, para ela é mais fácil ficar numa fila, esperar a vez, né? Aceitar que às vezes a professora tem que dar atenção para o outro, depois para ela, né? Então, assim, começa aos 3 anos. Eu estou dando essa introdução dos 3, mas não quer dizer que a gente vai trabalhar isso com 3 e lá nas outras salas de 4 e 5 já vai estar tudo perfeito. Não, a gente vai trabalhando o pouco a pouco, né, para a criança ir adquirindo essas habilidades. Tem muita dificuldade ainda nessa idade de dividir, de partilhar os brinquedos, mas a gente não deixa, né, de estar intermediando isso, né, continua, né, a gente tem muito, né, o dia do brinquedo, então vamos partilhar, se você trouxe, né, vamos brincar com os colegas, então, mas tudo bem trabalhado, tudo, né, bem do jeito que aquela criança dá conta. Às vezes, aquela criança dá conta de emprestar 1 minuto. Então, você fica lá do lado, deixa o colega pegar 1 minuto, fala, não, depois eu consigo de novo para você. Devolve lá para a criança. E vai nesse passo a passo até que vai chegando, às vezes mais para o final do ano e tudo, e, né, a criança já está mais tranquila nessa questão do emprestar, o brinquedo não deixa de ser seu quando você coloca na mão do seu colega, isso tudo é um aprendizado aí. Na questão do desenvolvimento moral, nessa idade dos 3 anos, ela também já começa a distinguir o que é certo e errado. Às vezes a gente tem muita criança na sala de 3 anos que toda hora vai lá na sua mesa e fala assim, fulano fez isso, né? Lá, ele subiu na cadeira, tipo, né? Tipo assim, eu já viu que isso não pode, mas você tem que ir lá falar, né? Então, às vezes eu coloco para a criança, falo, avisa ele lá para mim, então, que não é para pegar massinha agora, né? Fala com ele que a gente vai beber água depois, todo mundo junto, né? Então, assim, a gente vai tentando intermediar isso, porque algumas estão lá em cima, né? Preto no branco, certo ou errado, né? E outras, tipo, a professora não está olhando, eu vou fazer. Então, assim, as salas são muito heterogêneas, né? E cada um está num ritmo de desenvolvimento diferente. O que a gente tem que trabalhar na sala de aula é essa questão do coletivo. Quando todo mundo está harmônico, trabalhando juntos, fazendo, né, o que é legal para o colega, a nossa sala fica legal, todo mundo, né, trabalha junto, cooperativamente, né, e se a gente tem muita briga, muita discussão, olha lá, o colega fica triste, fica chorando. Então, sala de 3 anos é isso. A gente vai trabalhando porque elas estão iniciando essa caminhada do desenvolvimento socioemocional deles. Pode passar, David. Agora o desenvolvimento de 4 e 5. Bom, essa criança de 4 anos, gente, ela
já tem um domínio, né, do corpo, um domínio motor muito bom. Então, muitas atividades físicas na escola, muita brincadeira, né, de bola, de correr, amarelinha, brincar no parquinho, subir, descer. Ela já dá conta de muita coisa e é uma criança que quer muito desafio. Então, você tem que ficar muito atento, porque às vezes quer subir nos lugares, né, ela se arrisca mais, porque ela já tem esse domínio. Então, o ideal é que ela tenha num outro espaço, né, um esporte que ela possa fazer, para ela poder, né, tá trabalhando esse motor dela todo, né, que às vezes na escola, com um grupo muito grande, é mais complicado. O movimento fino está mais preciso, então ela já consegue fazer aqueles desenhos que a gente chama. Às vezes com 3 também a sala, dependendo, já avança nisso, mas já consegue fazer, né, os desenhos mais figurativos, né? Então você já percebe figura humana, um sol, uma casa, né? O cachorro, né? Desenha a família, aí desenha o cachorro aqui do lado. Então, assim, né, o controle do corpo, principalmente da coordenação motora fina, já está bem mais desenvolvido com 4 anos. Por isso, nessa idade, a gente já começa a introduzir a escrita, né, as letras, não é a alfabetização, é o oferecimento dessa linguagem visual, né, que ela vai precisar, vai utilizar quando ela for ler e escrever. Então, fichas do nome, primeira letra, reconhecer letras do alfabeto, reconhecer diferenças entre números e letras, entre símbolos, números e letras, né, figuras geométricas. Então, tudo que se relaciona ao grafismo, né, ela está apta, né, essa criança entre 3 anos e meio, né, até os 5, ela está apta para desenvolver isso. Então, você também pode, né, estimular em casa, né, tem aquelas letras móveis, né, de plástico, que dá para a criança passar por cima, tem aquelas de EVA, né, tem muitos jogos, né, de madeira ou mesmo de papelão mais duro, para a criança colocar a letrinha. Então, tem lá um desenho da maçã, e aí a criança vai botar a letra M. Então, a partir dos 4, 5, já é uma fase que você pode, né, estimular isso aí, porque maturacionalmente, a criança já está apta para poder absorver esse conhecimento. Antes disso, é uma coisa treinável, né? Então, às vezes a criança lá, 2, 3 anos, escreveu o nome, não sei o quê. Não, mas aquilo lá não fez nenhum sentido para ela. Ela aprendeu a copiar, ela memorizou aquele traço. Então, uma coisa é treino, outra coisa é aprendizagem. Aprendizagem é quando você se apropria do conhecimento. Então, a partir dessa idade, realmente a criança se apropria, que as letras constroem palavras, que elas têm sons diferentes, que a gente usa para falar e algumas pessoas já usam para escrever, né? Elas já começam a perceber. Então, assim, não adianta a gente querer antecipar o que a criança não pode ainda, né? Não dá conta, para quê? Né? Tem tanta coisa lá atrás que a gente precisava trabalhar antes, às vezes deixa de trabalhar coisas importantes para poder avançar em alguma coisa que às vezes não faz tanto sentido naquele momento, mas vai fazer falta lá na frente, aquilo que ficou lá com pouco estímulo, seja o desenvolvimento motor, né, grosso, né, o equilíbrio, né, muita
coisa que é desenvolvido lá na salinha lá de 1, 2 anos, ela vai precisar para depois ela conseguir escrever, né? Coordenação olho-mão, né? A coordenação motora fina, o movimento de pinça, que é lá na sala de 1 ano. Então, tanta coisa para a gente estimular, vamos, né, no ritmo que a criança vai realmente se apropriar desse conhecimento. Falando aí mais um pouco, né, sobre o desenvolvimento motor dos 4 anos, né, eu gosto muito de trabalhar nessa fase também com música, com dança, né, a criança já consegue se expressar, né, através do movimento do corpo, né, ela começa a ter essa sensibilidade, né? Então, a gente trabalha muito a música com gestos, com os movimentos, né? Esse ano eu queria ter feito até um trabalho mais voltado mesmo para meditação na sala, né? Com as crianças, né, de 3 anos, porque essa questão da consciência do corpo para a criança, né, relaxar, se apropriar dos seus movimentos, se apropriar de quem que ela é super importante também. Então, alternar esses, né, momentos muito agitados, porque as crianças de 4 são bastante agitadas também, e com momentos mais calmos, mais centrados, que a gente possa trabalhar esse equilíbrio com a criança. Né? Então, eu gosto muito da música, porque a gente pode colocar uma música agitada e deixar a criança se expressar, gastar energia, depois colocar uma música suave, né? Um colchãozinho para a criança, né, relaxar ali com a música, pensar na música, né? Depois contar o que ela imaginou quando estava escutando aquela música, né? Muita coisa que a gente pode estar fazendo. Né? Desenvolvimento da linguagem, gente. Muito livro, muita história. Começa a sair com a criança e perceber se a criança, por exemplo, sei lá, leu lá o nome da loja que vocês costumam ir, né? Ou consegue visualizar alguma placa indicativa, mostra para ela, ó, aquela placa vermelha, assim, ó, está escrito pare, né? Que a gente, carta aqui tem que fazer essa parada obrigatória, né? A gente tem que parar, o pedestre vai passar, não sei o quê. É um conhecimento de mundo que ela vai incorporando e que isso depois se transforma em aprendizagem lá na frente. Né? A aprendizagem não se dá somente naquele momento que a criança está sentada na cadeira, né? Olhando para você ali, falando sem parar. Né? A aprendizagem se dá no dia a dia, se dá no contexto que a criança está vivendo, né? No contexto social. Então, se na casa tiver revista, gente, folhear a revista, recortar. O menino adora carro, não? Adora ver aqueles filmes da Disney, do carro, do McQueen, não sei o quê. Então, vamos pegar a revista de carro, gente. Vai nessas coisas de revista fixada, compra a revista de carro, vai recortar, vai montar, vai contar uma história, vai, né, usar aquelas figurinhas lá. A criança, animais, né? Hoje nós não estamos essas revistas aqui, pega aquelas revistas Veja da Vida, Isto É, vão achar animais. Então, vão recortar animais. Vão separar aqui os animais que é da floresta e os animais que podem viver na casa da gente. E aí a gente, né, cola no quadrinho, faz uma coisa. Então, assim, são coisas que a gente pode estar estimulando, né, fora do ambiente escolar, mas que faz parte do dia a dia da criança. Não é uma escolarização forçada, é um conhecimento que ela pode adquirir, igual a gente entra no YouTube para ver um vídeo lá que te interessa sobre um determinado assunto, né? Outra coisa, sobre aprendizagem ainda, né? Desenvolvimento cognitivo. O que a gente mais pode fazer nessa idade de 4, 5? Assim, a gente fala muito do desenho livre, né?
3 anos, porque a criança tem que ampliar seus desenhos e tudo. Quando a gente chega nessa fase dos 4, às vezes a gente quer estimular um desenho mais figurativo. Como que a gente pode fazer isso? Não faz cópia de desenho, né? E não ajuda em nada a criança. Então, uma ideia que a gente, né, é legal de estar fazendo para poder estimular o desenho figurativo é, por exemplo, você pegar revistas, né? Pega lá uma casa, né? Tem uma propaganda lá de casa na revista. Recorta a casa no meio, cola numa folha só a metade da casa e deixa a criança construir a outra parte. Figura humana, recorta várias carinhas, né, de pessoas, crianças, jovens, adultos, pretos, brancos, né, idosa, eu também pego o cachorro, corto o cachorro, boto só a cara, deixa a criança fazer o corpo. Então, isso vai estimulando, porque a criança vai ter que imaginar naquilo ali como seria o resto, a carinha lá de menina, como que seria o corpinho dessa menina, e você pode incentivar, né? Olha, o que está faltando, né? Ué, está faltando... Ela não tem mão, não, a mão está para trás, vamos tentar fazer a mãozinha, né? E o sapato? Vamos colocar um sapato nesse pé dessa menina. Então, para a gente poder estimular esse desenho, sem estar querendo que a criança faça cópia de desenho e sem estar querendo que a criança colore só aqueles desenhos padrões que a gente baixa, né, na internet e tudo. Não, a gente pode fazer coisas super diferentes, criativas, vai lá no quintal, se tiver, né? Pega uma folhinha, né? Faz uma colagem com semente, com folha, deixa a criança criar, deixa a criança imaginar, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, né? Lá nas nossas redes, a gente tem colocado umas atividades super criativas, super interessantes, né? A Dilza está lembrando aqui sobre os desenhos de observação. Lembrei disso agora, Dilza, por isso que eu falei lá das redes. Então, toda segunda-feira a gente está colocando as experiências. Então, dá uma chegadinha lá, olha a nossa página da EMEI Castelo. Estamos cheios de atividades lá, super criativas, super interessantes para as crianças. E são atividades participativas, que a criança vai fazer junto com a família dela, né? Não é uma atividade pela atividade, entendeu? Uma atividade com intenção, né? Com aquela intenção que a gente tem. A Lid está perguntando aqui, né, qual a idade que a criança define de ser destra ou canhota. Eu ia falar sobre lateralidade lá com 3 anos, Lid. Mas é porque é muita coisa para falar, você fica olhando a hora, mas é por volta dos 3 anos. E o que acontece? A lateralidade é uma definição neurológica da criança. Então, não adianta se a criança tem um perfil destro, ela tem um perfil canhoto, você querer o contrário, né? Então, por exemplo, se a criança é canhota, né? No tempo lá da minha mãe, sei lá, eles queriam que todas as crianças fossem destras, tinha que aprender a escrever lá na primeira série com a mão direita, né? Então, forçavam uma lateralidade da criança. Essa criança ia ter questões de equilíbrio, dificuldades na alfabetização, dificuldades na grafia, né? Uma disgrafia, uma letra feia, né? E tantos problemas. E eu sei que, assim, ergonomicamente, né, os móveis não são adequados aos canhotos, mas a gente tem que lutar para melhorar isso, mas a lateralidade é definida neurologicamente ali por volta, até antes, mas com 3 anos, como a criança já vai para a escola e a gente já dá giz de cera, né, lápis de cor, a gente já percebe, né, a escolha, né, que foi feita, e a gente não deve intervir.
né? Tem crianças que ficam, né, ambidestras, né? Usam as duas mãos, mas, né, isso não interfere em nada, não interfere na cognição, não interfere na aprendizagem, né? Nada disso. Interfere se você tentar, né, impedir essa escolha, né? A Luciana está comentando. Bom, vamos lá para o desenvolvimento socioemocional, Deise, dos 4 aos 5 anos. Isso. A criança de 4 anos, 4 para 5, já é muito mais social do que as de 3. A gente, nas de 3, a gente tem que intermediar muito para elas trabalharem em grupo, e às vezes elas estão sentadas na rodinha, fazendo a mesma brincadeira, por exemplo, eu dei massinha, ou a gente está lá no parquinho e pegamos folhinha, madeira, graveto, mas cada uma está com a sua perninha cruzada e brincando com os seus que ele pegou. Às vezes vai lá, cata do colega, mas ele está fazendo dele, o outro está fazendo dele. Com 4 anos, você vê que as brincadeiras começam a ficar muito mais coletivas. Então, elas falam, fulano, traz isso daí, né? Vamos fazer aqui junto, vamos fazer um castelo, vamos montar uma casinha, vamos brincar disso assim, assim. Então, eles já se juntam, se organizam. Então, assim, isso é super importante, você ter esses horários de brincadeira livre, que é para sua turma organizar a brincadeira também. É importante ter as brincadeiras dirigidas? Sim, mas também é importante ter as brincadeiras livres, para os grupos se organizarem, para você perceber aquele aluno que tem uma certa dificuldade de socialização, para você fazer essa mediação com ele, com a turma, para ele se sentir integrado, para ele se sentir capaz de chegar no grupo que ele quer trabalhar, o que ele quer brincar junto. Então, para você conseguir perceber essas nuances, você tem que ter esses momentos, né, de brincadeira livre, para você estar observando ali meio que as personalidades ali dos seus alunos. Então, essa parte, né, socioemocional dos 4, 5 é um avanço muito grande e é muita responsabilidade nossa, porque a criança fica muito tempo na escola, da gente estar observando essa dificuldade de socialização nela, porque pode se iniciar nessa época dos 4, 5 e perdurar se não tiver, né, uma intervenção, né, um trabalho ali mais atencioso com aquela criança. Pode ser uma timidez, pode ser um sentimento de inadequação que você precisa estar trabalhando nessa idade para que não gere mais problemas adiante. Muita brincadeira de imitação, né? A Ana está aí nessa foto aí, de bolsa, sombrinha, tava o maior sol, né? Vocês estão vendo aí. Então, mas ela tinha ganhado a sombrinha, então queria que chovesse, né? Mas, então, assim, gostam de imitar, muita brincadeira, né, de família, né, de pai, de mãe, e pega a boneca e leva para o médico, e dá comida, e faz a papinha. Então, assim, é quase que a criança traz a realidade da casa dela para ali, para dentro da sala, para aquele momento de brincadeira. Você faz uma leitura, assim, maravilhosa de como a criança funciona fora de sala, porque a brincadeira dela reflete toda essa vivência, né, que ela tem no contexto fora. Ela já aceita um pouco mais a criança de 4, 5 anos a partilhar seus brinquedos, ainda mais quando foi trabalhado, né, a criança nossa, que a gente fala, né, tá com a gente desde cedo, então a gente já percebe uma facilidade maior nessa troca, nessa partilha, né, nessa questão de aceitar as regras da sala. Você vê que é tudo uma construção, uma aprendizagem, né? Porque é um passo a passo mesmo. Não adianta você querer uma resposta se a criança ainda não está madura para dar. Nessa idade, a criança já consegue absorver essas regras e perceber que as regras são importantes para o bom funcionamento da sala.
mas ainda tem aquela questão de testar os limites. Então, ela conhece os limites, ela entende que eles são importantes, mas ela também, como um ser humano que está se colocando no mundo, que quer, né, ser único, ser uma personalidade única, né, ela vai te testar os limites, né? Então, ela vai, né, uns bem sutilmente, outros bem na cara mesmo, e vão querer fazer do jeito deles, e vão querer bater de frente, e aí a gente tem que fazer aquela mediação, de contornar, de voltar com aquela criança, lembra, né, aquele dia que você brigou com fulano, poxa vida, ele foi embora triste, né, ou ele chorou, né, vamos pensar num jeito diferente hoje da gente fazer, da gente brincar, né, vamos ver um jeito que todo mundo vai ficar bem na brincadeira, que vai gostar da brincadeira. Então, assim, a gente tem que saber levar também, porque às vezes uns estão mais lá na frente, outros não, e são esses que vão puxando os outros, né? Eu falo assim, ainda bem que as salas são heterogêneas, porque aquele, né, é a zona proximal, né, do Vygotsky. Aquele que já alcançou aquele nível de desenvolvimento, ele vai puxar o coleguinha que ainda não foi. Então, ele vai convencer ali, muito mais do que você adulto, né? O par de idade vai convencer melhor aquele colega a aceitar aquela regra, a aceitar aquela brincadeira, a partilhar aquele brinquedo, né? Eu falo mesmo, a aprendizagem se dá muito mais em relação à troca entre eles do que a gente. A gente é simplesmente um mediador ali que vai estar orientando, mas o que vai estar acontecendo está ali na sua frente, ali, né, em relação às crianças. Então, né, tem essa questão de testar os limites, tem os comportamentos, né, desafiantes e opositores, que a gente também tem que observar, né? Não adianta bater de frente com essa criança, às vezes é preciso realmente, assim, conversar com a família, né, e alinhar como a família, né, trata, como a escola pode estar trabalhando juntos, né? Porque a criança também, ela não fica feliz de estar sempre mal-humorada, brigando, nada tá bom. Aquela criança, ela não tá bem, né? Ela não tá fazendo isso de propósito, ela não tá fazendo isso para atrapalhar a sala, para te incomodar. Ela tá te pedindo socorro, muitas vezes, né? Então, a gente precisa estar muito alinhado com as famílias, estar muito junto para a gente poder ajudar essa criança, né? Sobre o desenvolvimento moral de 4 a 5, ela já tem essa consciência, né, do certo ou errado, preocupa-se em fazer o certo, mas, às vezes, quando ela comete os erros, ela ainda pode falar que, não foi eu não, foi meu colega, porque ela quer te agradar fazendo certo e naquele impulso, né? Porque a criança até os 6, 7 anos, ela ainda se comporta muito impulsivamente. No impulso, ela fez uma coisa que ela mesma já viu que está errado e ela tem essa dificuldade de aceitar que errou, voltar atrás, ou receber, né, um aviso, uma reprimenda. Então, às vezes, fica meio chateada. Mas você tem que mostrar também que isso faz parte. Não, vamos lá, vamos pedir desculpa, eu vou te ajudar, né? Fazer essa mediação com o colega. E é isso, gente. Vamos lá para os 5 anos. Bom, então, fechando aí os 5 anos, né? Esse desenvolvimento aí está pleno, ela já domina os movimentos, né? É super importante você estar sempre oferecendo brincadeiras corporais, sensoriais, expressivas, né? Não é porque a criança já adquiriu as habilidades que você vai deixar de estimular, não, você vai ir além agora. A criança você pode trabalhar um teatro, uma dança, uma apresentação cantada, dançada, que ela já vai dar conta de memorizar sequências, deixa as crianças montarem, né? Às vezes eu gosto de fazer uns
karaokê na sala, tem uns microfones muito legais, e a gente faz um karaokê, as outras dançam, uma canta. Então, assim, trabalhar mesmo essa expressão corporal, artística, né? Quando puder, né? Levar no teatro, levar no cinema, porque tudo isso é cultura, a criança também tem que absorver a cultura, né, para ela poder se desenvolver, se ela ter esse arcabouço maior, né, do desenvolvimento da linguagem. Geralmente, aí, no final dos 6 anos, a criança já tem uma linguagem esperada, sem muitos erros de troca, às vezes ainda pode acontecer aquele sonzinho do Cebolinha, né, que não tem o R, troca o R pelo L, mas, assim, já está terminando essa fase. Às vezes, a gente, antes de entrar no fundamental, a gente pode, né, pedir uma avaliação, né, para a família, uma fono, mas é esperado mesmo até esse final da pré-escola, né, que algumas crianças ainda têm algumas trocas na fala, né, não é uma coisa para se assustar muito, é observar a evolução, né, então, às vezes, de uma semana para outra, aquilo passa e já está bem. Então, assim, observar o dia a dia mesmo. Trabalhar muito texto, né, com a criança, textos diversos, lendas, parlendas, trava-línguas, contos, livros, contação de histórias, se puder levar a criança, né, tem às vezes as livrarias que fazem contação de história, eu levava muito a Ana, são, assim, eventos, né, teatro, então tudo que trabalha a questão da linguagem também, muito importante, né, não deixar só a criança assistindo vídeo, YouTube, esses youtubers da vida, não dá. Vamos abrir o leque cultural dessas crianças. Incentivar muito a leitura, mesmo que a criança não leia, é aquilo, oferecer livros de história, livros com bastante figura, deixar ela ler o livro do jeito dela, né, deixar ela fazer recontos. Então, e nessa idade dos 6 anos, ela tá plena nisso, ela tá quase uma professora, te dá aula em casa. O desenvolvimento cognitivo nessa idade de 5, 6 anos, eu falo que é aquela criança cientista, pesquisadora. Você pode fazer um monte de projeto de pesquisa, a criança pesquisa em casa com a família, ela chega na rodinha, ela quer contar o que ela achou, o que ela pesquisou, o que ela descobriu. Então, assim, a memória também, a atenção, ela já consegue se concentrar mais tempo numa atividade. Então, as atividades rendem mais, porque ela tem maior poder de concentração, tem essa memória também, que ela vai guardando coisas. Às vezes, você trabalhou uma coisa lá no primeiro semestre, aí no segundo semestre você está voltando no assunto, aí ela fala, eu lembro, você contou aquela história. Então, assim, isso, né, é muito perceptivo nesse último ano de escolarização infantil, né, é uma apropriação mesmo, apropriação de tudo que você trabalhou, né, tanto da linguagem, quanto da cultura, né, muita coisa que você trouxe, isso fica para a criança, né, isso se fez sentido para ela, eu falo muito assim, que a memória tem a ver com fazer sentido. Então, se a criança realmente aprendeu, se aquilo fez sentido para ela, se ela conseguiu gravar aquilo, aí realmente ela aprendeu, porque teve um significado para ela. Se ela só decorou, foi treino, né? Então, isso não tem significado nenhum. Isso não proporciona outras aprendizagens, né? Porque toda a nossa aprendizagem, ela não para ali naquele conhecimento. Aquele conhecimento vai puxar outro, que vai puxar mais um, que vai... Então, se aquilo só foi treinado e reproduzido, não produziu conhecimento, ela não vai avançar naquela área,
né? Então, essa idade de 5, 6 é quando você vê mesmo, né, o que a criança conseguiu absorver, o que ela conseguiu aprender, o potencial que ela tem e que ela adquiriu, né, nesses 6 primeiros anos de vida, né, tão importantes, tão importantes. Desenvolvimento socioemocional, para a gente fechar. Isso. Bom, essa idade, ó, a parede toda pintada. Essa idade aí dos 5, 6 anos, praticamente você se torna um observador da sua sala nos momentos de brincadeira livre. Porque eles mesmos vão na organizadora lá, que eles querem os tais brinquedos, e eles montam, né, os ambientes, eles organizam as brincadeiras, eles colocam regras junto com os colegas, aí o colega fala outra coisa, aí ele argumenta. Então, a criança de 5, 6 anos, gente, argumento é quase um advogado na sala, né? Eles argumentam, não, mas dá tempo, vamos brincar daquilo, depois a gente guarda tudo. Aí você fala, não, então tá, pode pegar. Aí vai nas fantasias, eles gostam, né? São muito teatrais, né? Eles se vestem de personagem, né? Põe chapéu na cabeça, põe um óculos lá. Outra coisa é brincar com material de informática que a gente tem na sala, então eles fazem tipo escritório, e você vê direitinho eles atendendo o telefone e mexendo no computador, e você fala assim, nossa, o pai e a mãe devem ficar, né, o tempo todo trabalhando, atendendo o telefone, não sei o quê, porque a criança faz aquela imitação do real que ela conhece, então o trabalho é esse. Né? Então, assim, é muito interessante, né? O grupo se juntar, se organizar na brincadeira, né? Não necessita mais dessa supervisão em cima ali do que está acontecendo, né? Tem muito mais autonomia essa brincadeira. Já é capaz de esperar a vez, partilhar um brinquedo, tem mais sensibilidade. Às vezes vê que o colega lá ficou triste por causa de outro, aí o menino vai lá e fala, não, fulano, vem cá brincar comigo então, eu te empresto isso. E aí você vê, nossa, né, que criança solidária, né? Porque ela teve essa iniciativa, não precisou de eu ir lá fazer essa intermediação, ela mesma percebeu que o colega tinha ficado triste ou que tinha ficado isolado e foi lá e chamou para o grupo dele. Então, mas isso tudo, gente, não acontece espontaneamente, né? Isso acontece a partir de um trabalho. Né? O trabalho tem que ser feito para que esse resultado, né, aconteça. Essa parte do desenvolvimento moral continua um pouco lá como os de 4 e 5, né, que tem essa preocupação em fazer certo e agradar, às vezes pode, né, mentir, culpar os outros pelo erro, mas com 5 para 6 a gente pode chamar a criança, né, conversar com ela, mas vamos pensar aqui o que aconteceu. Vamos começar lá do começo. Como é que foi? Então, deixa a criança te contar, deixa ela expressar aquela emoção dela. Pois é, você ficou chateado, então nomeia a emoção que a criança está sentindo, né? E aí, pois é, aí você falou isso, olha lá, seu colega agora ficou triste. Vamos chamar ele para a gente conversar, para a gente ver como que a gente pode resolver isso? Então, 5, 6, você já deixa mais a criança pensar como resolver, né? Com 4 e 5, você dá as opções, né? Ou você dá a opção. Vai lá, pede desculpa para o seu colega. Com 5, 6, você já pode perguntar, né? O que você pode fazer, então, né? Para o seu colega, né, voltar para a brincadeira, ficar bem. Então, essas intermediações no desenvolvimento socioemocional são fundamentais para a gente conseguir
né, avançar nessa área que é tão importante, gente. A sociedade está pedindo isso aí, né? Pedindo essa interação social, essa aceitação dessa diversidade, né? Nós vivemos em sociedade, nós não podemos, né, virar as costas para tudo que está acontecendo. Nós temos que criar nossos filhos sociais, né? Então, essa fase é super importante. Eu até separei uns livrinhos para mostrar para vocês. Só um minuto. Às vezes as crianças choram, não sabem nomear os sentimentos que elas estão sentindo. Então, tem alguns livros que nos ajudam a estar trabalhando isso com as crianças. Então, esse daqui, é um desses livrinhos, né? Ele fala sobre os sentimentos, é o livro dos sentimentos. Aí, ó. Né? Às vezes eu fico de mau humor, aí a carinha dela, né? Então, assim, isso ajuda a criança, depois ela pode, né, fazer um desenho para você, olha aqui, né? Às vezes me dá vontade de chorar. Então, assim, são livros, esse emocionário também para crianças mais velhas, vou mostrar para vocês, né? Também muito bom esse livro, dá para a gente trabalhar muito, mas aí, assim, já trabalho mais ele no consultório, porque ele é mais abstrato, mas, assim, dá para a gente ter em casa para poder ajudar a criança a estar nomeando esses sentimentos. Tem esse livro das emoções também, é muito fofo. Então, assim, tem muito desenho colorido. Então, aí, ó, fala sobre os perfis, né? Então, a criança que é interessada, o que significa ser interessado, né? O que está irritado? Às vezes a criança está brava, mas ela não sabe nomear. Aí ela, ó, tá irritado. Por que está irritado? Por que está chorando à toa? Né? Então, assim, são materiais, né? São livros que a gente pode estar tendo em casa de acesso para a criança. Não precisa usar isso como, eu vou ensinar isso, né? Não é sistematizar, é oferecer esse saber, esse conhecimento. Ô, Deise, pode abrir aí o slide? Porque aí eu vou falar hoje sobre a bibliografia, que eu não falei aquele dia. Aí pode mudar aí para o próximo. Isso. Aí, gente, bibliografia para essa idade, né? Nós temos, né, os manuais, os tradicionais manuais, né? Como eu falei no começo, que fala lá, do nascimento até 1 ano, né? Como que se comporta. Mas é importante a gente saber disso, porque a gente está, né, dentro desse ambiente com um monte de crianças. Não tem como a gente fazer, né, uma avaliação individual de cada uma. Então, você tem que saber o geral, né, o que acontece na vida daquela criança de 1 ano, para você depois ver as nuances, as especificidades de cada uma delas dentro da sala. O livro que eu tenho usado hoje, que eu gosto muito, mas é um livro atual, é um livro, né, mais caro, ele não, assim, ele é para psicólogo, mas eu acho assim, ele é muito mais para nós, pedagogos dentro da escola. Chama o pré-escolar, e ele fala tudo aqui, né? O primeiro ano, depois de 1 a 5 anos, fala da inteligência dentro da escola, fala sobre brincar, a linguagem, tem um capítulo só sobre personalidade, que é muito interessante, né? Fala sobre as funções executivas, que é as funções mais altas do cérebro, que ela é formada lá com 5, 6 anos, para quando a criança entrar no fundamental, ela já ter essas funções consolidadas para ela, né, conseguir ler, escrever e conseguir apreender todo esse conhecimento que vai ser exigido dela. Então, muita coisa, né, a gente vê na educação infantil, que a gente precisa ver na educação infantil. Esse livro aqui é super antigo, da minha época de faculdade.
ele é um desses manuaizinhos mesmo, é da Ellen Bee, a Criança em Desenvolvimento. Até a capa hoje não é mais assim, bonitinha, mas aquele dos anos 90. Mas aí ele fala, né, de tal idade a tal idade, quais os comportamentos mais comuns? O que eu espero na área da inteligência de uma criança de 2 anos? O que eu espero na área motora de uma criança de 4? O que eu espero na área social de uma criança de 5 anos? Né? Outro é o Piaget, eu esqueci de pegar o do Vygotsky, mas né, o Piaget fala sobre aquelas fases que né, são as crianças que estão conosco, então a gente tem que ver essa questão da evolução, né? Sobre neurodesenvolvimento, tem saído muitas práticas né, infantis, né, sobre esse daqui, então, fala né, muito sobre os vínculos, né, a importância dos vínculos, né, o neurodesenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento. Esse aqui devia ser a nossa bibliazinha aí, né, nas EMEIs, né, foi exigido para o segundo concurso, se não me engano, no primeiro ainda não tinha ele, não, mas é as 100 linguagens da criança, a experiência lá de Reggio Emilia, lá na Itália. Então, assim, quem dera, né? Mas a gente tenta copiar algumas coisas, né? E esse livro do Gardner, né, que é aquele cara que fala das inteligências múltiplas, ele escreveu um livro só sobre o pré-escolar. Esse aqui também já tem há muito tempo ele fala sobre aprendizagem, ele fala sobre o mundo simbólico da criança, né, sobre o faz de conta, fala muito sobre aprendizagem na infância, né, como funciona essa mente da criança para aprender, e enfim. E aí eu também sugiro revista, né, gente? Aí revista a gente pode comprar aquelas lá nas revistas usadas nas bancas. Esse daí é a Neuroeducação. E essa daqui é a Mente e Cérebro, que eu amo. E os livrinhos também, que eu sempre indico aí às minhas colegas. Aí, por exemplo, a mãe pergunta lá, ai, meu Deus, minha filha não tira a chupeta. Esse ano eu ia ter uma aluna de 3 anos de chupetinha. Aí eu ia trabalhar lá na sala, né? A Julieta larga a chupeta, né? Então, eu indico esses livrinhos que tem na clínica e indico para os pais para poder estar complementando o trabalho que a gente faz, né? Esse outro aqui, ó, crianças muito preocupadas. Então, tem lá o ursinho lá com a caixinha de preocupações dele. As crianças hoje estão muito ansiosas, gente. Vamos trabalhar isso aí. E os livrinhos do Itaú, né? Que esse ano foram em PDF, mas eu não gosto de nada de PDF. Eu gosto de ter os livros na mão. Mas, enfim, gente, eu queria só fechar falando que é muita coisa para falar, é um tema muito vasto. O que eu coloquei à disposição da escola, né, desde o começo do teletrabalho, foi formular textos formativos. Então, 2 vezes por semana, a gente publica nas redes sociais da EMEI, né? Até esse mês passado eu estava fazendo sozinha, agora já somos uma equipe fazendo os textos. São textos sobre rotina, sobre linguagem, sobre socialização das crianças, são dicas que a gente está passando para as famílias, para como pode tá estimulando sua criança nesse momento que ela está em casa. Então, assim, dá uma passadinha lá, olha os nossos textos. Eu também, estou à disposição da escola para conversar com as famílias, para estar tendo esse espaço de troca, de aprendizagem, porque a gente não sabe, até quando que a gente vai, nessa rotina aqui tão diferente, tão atípica para a gente, mas a gente tem que ter resiliência, e a gente tem que superar essas dificuldades, transformar essas dificuldades em um momento
único e um momento que a gente possa, então, fazer outras coisas, aprender outras coisas. A gente não pode cruzar os braços esperando tudo acabar, né? A gente tem que continuar em movimento, a vida continua e a gente vai tentando aí aprender, a crescer, a multiplicar esses conhecimentos, partilhar os conhecimentos que a gente tem. Hoje eu passei um pouquinho do horário, mas, assim, estou muito agradecida de ter falado com vocês, espero que tenha sido proveitoso. Aguardo algumas dúvidas, algumas eu consegui lhe responder na hora, mas se quiserem também mandar depois, né, no vídeo, nos comentários do vídeo, também posso estar respondendo, e também nas nossas redes sociais da EMEI Castelo. Agradeço a todos a presença, dizer que fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês, e espero que tenha novos convites, que a gente possa conversar mais de outras vezes. Muito obrigada, Jussara, pelo convite. Muito obrigada a todos que ficaram aqui. Obrigada. Nós agradecemos, Alessandra, essa excelente partilha sobre o desenvolvimento, né, desenvolvimento motor, né, foi uma contribuição valiosíssima, tá? Como todas as suas ações, sugestões de trabalho, uma riqueza muito grande para nós. Eu acho que o grupo ganhou muito em ouvir toda essa sua partilha. Foi muito valiosa, você está de parabéns. Eu quero agradecer a todos e todas, né, que participaram conosco nessa sala, né, a presença de todas as redes parceiras também, né, a rede parceira, né, as professoras, né, agradecer muito a toda a equipe do Castelo, que o seminário está sendo uma riqueza muito importante para todos nós, tem acrescentado uma bagagem muito importante para nós, valiosa, né, a toda a nossa equipe, né, as professoras, todos que estão trabalhando. Eu tenho certeza que o sucesso é de todas nós, todos vocês aí, né? Muito obrigada pela presença. As colocações já foram já colocadas aí para nós aí do chat, já foram na tela, né? E eu quero agradecer, né? Muito obrigada. E amanhã, gente, né, não podemos esquecer, nós temos também a educação antirracista com a Juliana Golberto, às 8 horas também, que nós vamos disponibilizar para quem quiser participar conosco, também vai ser outro tema, né, de grande valor. Muito obrigada a todos e todas por estarem aqui conosco. Tá? Muito obrigada, Alessandra. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada.